Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês gostaram, né? Vocês viram a marqueteira social media que habita dentro de mim? Essa é pra vocês. Se prepara, as boiadeiras não dá pra encarar, eu vou te viciar, porque no Enem você vai passar. Vocês vão viciar, porque vocês vão passar no Enem. Vai dar tudo certo. Respira fundo, se acalma. Eu tô aqui pra fazer uma revisão de ciências humanas e sair atropelando tudo, velho. Sair atropelando geografia, sociologia, história, filosofia, arte. Mandei ver. Perguntei aí, consultei aí alguns universitários pra ver se a explicação tava certa e eu tô no caminho certo. Tava tudo correto. Então eu tô aqui pra passar pra vocês. Vai dar tudo certo. Bora lá então, sem demoras. Tem 11 questões. 11 questões que eu vou fazer uma revisão mais aprofundada com vocês. Bora! É a prova amarela, Enem 2022. Eu já tinha mostrado lá nos stories do Instagram. A propósito, me segue lá no Instagram também. Segue aqui, se inscreve, ativa o sininho, ajuda a gente. Então vamos para nossa aula, o caderno amarelo do primeiro dia, Ciências Humanas. Vamos lá para a questão 46, que é a primeira questão aí de Ciências Humanas. Ela vem falando sobre a dublagem no campo da inteligência artificial, que é uma tendência de automação, postos de trabalho das mais diversas áreas, mas ela está facilitando a vida dos estúdios e produtoras, porque há empresas dedicadas a fazer com que as vozes originais dos atores sejam transpostas para outros idiomas. Gente, 2023, eu já comecei aqui, ó, riscando 2023, nós temos aí uma greve em Hollywood, uma coisa quase que inédita. E tem uma reportagem da Folha de 2023 falando exatamente sobre isso, pra gente entender a luta de dubladores e locutores contra o uso da inteligência artificial. Então, vamos entender. Para batalhar, nós temos aí cerca de 20 sindicatos da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina, que criaram a Associação das Vozes Únicas sob o lema "Não roubem as nossas vozes", contra esse uso indiscriminado da inteligência artificial nos estúdios. Aí você pode estar me dizendo, Jennifer, você está falando de acontecimentos de 2023, mas a reportagem, olha aqui, ela é de 2021. Só que foi em 2021 que foi lançado o primeiro filme de terror, um filme de terror chamado aí Toda Vez Que Eu Morro, que utilizou o sistema de inteligência artificial. E a questão da inteligência artificial, ela agravou a situação de Hollywood. A paralisação, ela aconteceu depois que as duas organizações de sindicato não conseguiram chegar a um acordo com agora eu vou gastar todo o meu inglês. Vamos lá, com a Alliance of Motion Picture and Television Producers. Vocês podem encontrar aí como AMPTP, tá bem? Que sigla, hein? Associação que representa aí diversas empresas de produção de filmes e séries, como a Sony, a Disney, a Warner. Só que essas negociações, elas fracassaram, gente. Em termos gerais, porque os atores e roteiristas, eles procuraram uma atualização de seus contratos numa era totalmente nova da indústria, principalmente por causa da dominância das plataformas de streaming como o Netflix e o uso da inteligência artificial. Os atores, eles estão pedindo revisão de ganhos residuais por streaming, estão pedindo aumentos de salário e a regulamentação do uso da inteligência artificial. A própria Netflix lançou um episódio recentemente na série Black Mirror. Eu recomendo que vocês assistam, tá? Vou colocar Black Mirror, eu resumi aqui porque eu tô com o mouse. Tem um episódio lá chamado A Joan é Péssima. Faz uma crítica. A Joan é péssima, assistam. A Joan é péssima faz uma crítica aí ao uso da inteligência artificial. Como dentro desse contexto existe uma luta para que os ganhos residuais de streaming e os atores, eles querem cerca aí de 2%, e a própria Netflix desenvolveu um método pioneiro para usar efeitos visuais que usam aí a inteligência artificial, criou um AVA para obter fotos, para impulsionar aí imagens e o envolvimento do espectador com essas imagens, para entregar um conteúdo apropriado para cada espectador. Eu não sei se esse episódio da Joan é péssima pode ser considerado uma ironia ou um sarcasmo. Mas a gente está falando aqui de novas tecnologias. Olha só, desde 2021 a gente já vem debatendo sobre isso.
estoura em 2023, tá? As novas tecnologias, ao mesmo tempo que inovam, potencializam e dão mais dinamismo ao processo produtivo, qual que é a ideia? É substituir trabalho, né? Substituir mão de obra. Então, nós temos aí o desemprego. A ideia do desemprego. Gente, tá ficando bem ruim aqui, mas perdoa. É o desemprego. Então, a resposta aqui só pode ser E. Ampliação do desemprego estrutural. Vamos para a próxima questão, então. É a questão 47. Ela vem falando de Brasil e Argentina, que eles chegam a um acordo de redução de 10% da tarifa externa comum, a TEC, do Mercosul. Aí a pergunta: a necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul. O Mercosul, galera, é um dos principais blocos econômicos do mundo. Nós temos, vou colocar aqui, Argentina, nós temos nós brasileiros, Brasil, Paraguai, nós temos o Uruguai e a Venezuela, que recentemente ela está suspensa. Além de 7 países associados, todos localizados na América do Sul, o Mercosul ele está ligado a um estreitamento de laços econômicos, tá? Então, Mercosul, tá pegando aqui. Economia. E aí, nós estamos falando de economia e, ao mesmo tempo, olha só, acordo tarifário. Acordo tarifário. Vamos lá. Estreitamento de laços econômicos e diplomáticos dos países do Cone Sul. Outra informação, foi criada em 1991, tá, com a assinatura do Tratado de Assunção, vou colocar TA para a gente lembrar, Tratado de Assunção, e o principal objetivo, além da integração econômica dos países membros, é a união aduaneira. O que é uma união aduaneira? Gente, aduana, fronteira, tá bem? Hoje, quando nós vamos para o Paraguai, quando nós vamos para a Argentina, a gente não precisa necessariamente tirar um passport, tá? Não precisa tirar um passaporte, você entra com RG, por causa desse acordo que ocorreu aí em 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção, integrando diplomaticamente e economicamente os países do Cone Sul, da América do Sul. Então, a resposta aqui é a C, funcionamento da união aduaneira. A união aduaneira que resulta em vantagens competitivas para os países membros, tá? Porque o bloco possui como característica a especialização na produção de bens agrícolas, o livre trânsito de pessoas por meio da identificação, sem a necessidade aí do passaporte, e a busca de desenvolvimento econômico e social do Cone Sul. Então, integração é a palavra, tá bem? Vamos lá, então. Próxima questão é a 48. Aqui vem falando sobre a fome ocorrida na Itália em 536, com origem em eventos climáticos, com implicações políticas e econômicas. Aí vem falando, nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade, da caridade individual, como é o caso da Gália Merovingia. Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas na Gália como fruto de iniciativas pessoais, fundadas no imperativo da caridade, deriva da natureza das fontes do século VI. Eu não preciso explicar para vocês Gália Merovingia. Porém, Gália Merovingia, a gente está falando do início da Idade Média, até depois a formação do Reino Carolíngio e, por fim, o Reino Franco. Aqui, 536, ele já está te falando início da Idade Média. Olha aqui, primeiros séculos da Idade Média. A questão não é muito difícil e você não precisa nem se ater muito aos fatos e aos eventos históricos para você compreender, já que a comanda da questão já está te dando a resposta. Ela parece uma questão cretina, mas ela não é. Na escola, os professores acabam focando mais na formação do feudalismo
e explicando a questão, né, do Reino Franco, do que acho que dificilmente um professor na aula ele vai falar sobre todas as questões relacionadas à formação da Idade Média e todos os acontecimentos. Até a gente não tem muito tempo para isso. Mas olha só, olha a pergunta. Na conjuntura histórica destacada, início da Idade Média e a questão da fome, o dever de agir em face da situação da crise apresentada pertence à jurisdição. Aí você fala assim, tá, você tá falando de feudalismo, você tá falando então de igreja, Jenny. Tudo bem, igreja, só que eu também estou falando de reis, tá? Eu também estou falando de impérios, de formação de impérios e de reinos. A fome, ela é um problema social? Sim, ela é um problema social, que acomete a Itália, né, no início da Idade Média. E depois ele te aponta que a solução desse problema deve vir do quê? Gestão pública. Como é o caso que acontece na Gália Merovíngia, remetendo aí à formação do Reino Franco. No início da Idade Média, em particular no caso do Império Merovingio, o Império Merovingio, constituído aí de bases cristãs, a solução da crise e da fome pertencia à jurisdição de quem? Da realeza, que mobilizava os demais agentes, como nobres e bispos, para agir em favor aos necessitados. Então ele já te dá, gestão pública, se inscreve no domínio da gestão pública. Aí vem falando então da realeza, decorrente de conceito do governo subjacente à monarquia cristã, tá? Então é a letra B como resposta. Tudo bem? Obrigação de campesinato, nobreza proveniente da obrigação do campesinato livre? Campesinato livre é problema. Mosteiros, caráter fraternal afirmado nas regras monásticas, procurem aí quais eram as funções dos mosteiros. Bispados, corporações de ofício. Gente, corporações de ofício surgem em que momento da Idade Média? Então aqui é da realeza, tá? É uma função da realeza e ela é colocada aqui como gestão pública. 49. Questão de geografia. Olha só. Vamos lá, vou atropelar o meio de campo agora, hein? Vamos ler. As forças tectônicas dentro da litosfera, controladas pelo calor interno das profundezas, geram terremotos, erupções, sorgimento de montanhas. As forças meteorológicas dentro da atmosfera e da hidrosfera, controladas pelo calor do Sol, produzem tempestades, inundações, geleiras e outros agentes de erosão. Agora prestem atenção que isso é importante. Atenção para a comanda da questão. A interação dinâmica entre as forças naturais citadas favorece a ocupação do espaço geográfico na medida em que provoca a formação de, ocupação de espaço geográfico. Eu posso falar para vocês que a interação de forças endógenas, vamos lá, endógenas, dentro, endógenas, dentro da Terra, que são os tectonismos, ou também eles são chamados vou tentar escrever aqui, diastrofismo. Tô gastando hoje em geografia, hein? Diastrofismo é um desses agentes endógenos, é um desses agentes que acontecem dentro da transformação do relevo terrestre. E aí ele vem da movimentação movimentação e colisão, ou afastamento de placas tectônicas. E aí nós temos as forças exógenas. Dentro, exógena, fora. Se dentro nós temos, tá apagando aqui, fora. Se dentro da Terra nós temos o movimento das placas tectônicas ou o afastamento das placas tectônicas, fora as ações exógenas, nós vamos ter os intemperismos e erosão, que são considerados agentes modeladores do relevo. Em áreas suscetíveis a atividades vulcânicas, antigas e recentes, os processos erosivos, eles promovem o desgaste e a formação de solo vulcânico. Só que aqui ele está falando aqui, interação dinâmica entre forças naturais citadas e a ocupação de espaço geográfico. Ocupação de espaço geográfico, nós estamos falando de humanos. Os humanos conseguem ocupar os dorsais oceânicos? Não. Os humanos conseguem ocupar os relevos escarpados?
Não. Superfícies lateríticas? Não. Dobramentos modernos também não tem nada a ver. A gente está falando então de solo vulcânico. Então, ações endógenas, que são a movimentação das placas tectônicas ou afastamento, com as forças exógenas, nós temos aí a formação de solo, desgaste e a formação de solo vulcânico. Galerinha, o solo vulcânico ele é extremamente rico em nutrientes essenciais aos vegetais, como potássio, fósforo e vários elementos residuais importantes. Aí, apesar das explorações vulcânicas causar desastres aí de curta duração, a longo prazo, eles produzem benefícios, tá? As erupções de lava, as quedas das cinzas vulcânicas, elas causam destruição nas áreas próximas, soterrando, incinerando, matando animais ou pessoas, mas durante aí milhares de anos, esses depósitos de lava que são deixados para trás, junto com materiais orgânicos, eles se transformam numa terra extremamente rica, tá bem? Numa terra extremamente fértil. Então, solos vulcânicos. Aliás, para quem é do Paraná, pesquisa aí qual é a região, qual das planícies paranaenses é extremamente rica em solo vulcânico. Fica aí a pesquisa para vocês. Dá um Google. 50. Ela vem trazendo essa imagem aqui pra gente. Vem falando assim: o ápice da ilustração se traduz por uma conduta social caracterizada pela... Olha aqui. Ápice da ilustração, o topo da ilustração vem falando sobre a morte. E aqui nós temos alguns pontos a ser considerados. Lua de mel. O que ele quer dizer lua de mel? Carinho, paixão, presentes, promessas, reconciliação, liberdade. Nós temos um outro ponto, que é o ponto de tensão. Insulto, humilhação, intimidação, gritos, ameaça, controle, isolamento, medo, conflito, descumprimento de promessas. E agressão, empurrão, beliscão, puxão de cabelo, sufocamento, arremesso de objetos, tapa, chute, espancamento. Gente, lua de mel, a gente está caracterizando, né, um romance, tá? Um romance, galera. Tudo bem? Não precisa ser um romance hétero, pode ser também romance homoafetivo, tá? Homoafetivo. A violência, galera, tô brincando aqui, mas a violência, ela acontece em qualquer tipo de relação romântica amorosa, tá bem? Ela pode ocorrer. E aqui ele vem trazendo um espiral. Aí, primeiro, tá todo mundo ó bonitinho na lua de mel, promessas, presentes, carinho, paixão, e de repente entra num modo de tensão. Desse modo de tensão, olha só, parte pra agressão. Aí o casal vai lá, se reconcilia, vai para uma lua de mel, novamente temos uma tensão, agressão. Novamente promessas e paixão, tensão, agressão, lua de mel, se repete até um dos envolvidos vem a óbito. Bom, no ápice dessa ilustração aparece a palavra morte e uma cruz, né? A gente sabe que a cruz simboliza a morte. Essa ilustração, então, ele acaba denunciando o que eu acabei de falar aqui. Relacionamentos conjugais marcados por agressões e que terminam no feminicídio. Você querer extinguir uma mulher pela razão dela ser mulher. O feminicídio, galera, é uma palavra usada para definir o homicídio de mulheres cometido em razão do seu gênero. É quando a vítima é morta, novamente repito, por ser mulher. Portanto, ele não está falando aqui da cultura do cancelamento, não está falando de postura negacionista, de ação involuntária e nem de defesa da honra. Apesar de que muitos homens usam essa teoria da defesa da honra para praticar o feminicídio, mas honra, galerinha, honra não se limpa com sangue. Tá bem? Isso já está bem definido dentro do nosso Código Penal. Portanto, prática do feminicídio. Vamos para a próxima questão. Texto 1 e texto 2. Vamos ler. A primeira grande lei educacional do Brasil, de 1827, determinava que, nas escolas de primeira letra do Império, meninos e meninas estudassem separados e tivessem currículos diferentes. No Senado, o Visconde de Cairu foi um dos defensores de que o currículo de matemática das garotas fosse o mais enxuto possível. Nas palavras dele, o belo sexo não tinha capacidade intelectual para ir muito longe.
Sobre as contas, são bastante para as meninas, as 4 espécies, que não estão fora de seu alcance e lhes podem ser de constante uso na vida. Ai, ai, vamos continuar. Texto 2. No Senado, o único a defender publicamente que as meninas tivessem em matemática um currículo idêntico ao dos meninos foi o Marquês de Santo Amaro, no Rio de Janeiro. Ele argumentou: não me parece, conforme as luzes do tempo em que vivemos, deixarmos de facilitar às brasileiras a aquisição desses conhecimentos mais aprofundados de matemática. A oposição que se manifesta não pode nascer senão do arraigado e péssimo costume em que estavam os antigos, os quais nem queriam que suas filhas aprendessem a ler. Então, o que é que a questão pede? Vamos lá. Os discursos expressam pontos de vistas divergentes, respectivamente pela oposição entre. Gente, texto 1 comenta sobre uma lei educacional que determinava a separação de meninos e meninas. E a questão não era só, eu vou colocar as aqui pra gente encurtar. E a questão não era só meninos e meninas. Havia um programa mais enxuto de matemática para as meninas. Porque, segundo, os nossos juristas da época, as meninas não tinham capacidade intelectual para assimilar além das 4 operações básicas matemáticas. A gente pode fazer aqui uma reflexão sobre a história da objetificação do corpo feminino baseado aí nos conceitos de poder do Foucault. O corpo feminino, a gente viu ali que na outra questão falou sobre feminicídio e como a questão da educação, o programa educacional é um programa de poder, tá? O programa da educação a gente não pode... Vou terminar de escrever aqui. O programa vou colocar Edu aqui, o programa educacional é um programa de poder que por muito tempo foi proposto de cima para baixo. Então o corpo feminino ele tem carregado o peso de uma cultura machista, patriarcal, de controle e imposição do poder, que é reforçado pela desigualdade de gênero, o qual leva a uma distinção social hierarquizante. Apesar da mulher aí ter alcançado algum sucesso nessa busca, a base material do patriarcado ela não foi destruída e ainda tem corpo. Professora, mas Jennifer, você é feminista, você está tomando partido. Gente, eu sou mulher, tá? E não é questão de ser feminista ou não ser feminista. A questão é que os programas de poder e os programas políticos, até pouco tempo atrás, dado aí até a lei do feminicídio, que é extremamente recente, estava baseado nas relações de poder e essa relação de poder de gênero. A desigualdade de gênero, ela está fundamentada a partir de 2 teorias, tá, gente? As de cunho biológico e as que explicam a desigualdade de gênero como um fenômeno cultural. A dominação e a subordinação da mulher na sociedade é um fenômeno milenar e eu posso dizer até universal. Até mesmo, vamos para a Revolução Francesa. Até mesmo lá na Revolução Francesa, quando os ganhos de igualdade e direito de voto, eles conseguiram lá no final da Revolução Francesa no século XVIII, acabou beneficiando aí os protestantes, judeus, negros livres e escravos emancipados, as mulheres não foram incluídas. Nós ganhamos direito ao voto no século XIX. No caso do Brasil, apenas no século XX. O que é importante a gente entender? Que o feminismo ele é um instrumento de reflexão, de mobilização social. Não é um estudo ou um movimento para colocar a mulher acima do homem. Não é isso. É a ideia de que a mulher ela deve ter direitos iguais. No Brasil, vamos lá para o aspecto histórico da coisa. No Brasil, na década de 70, e aí leia-se década de 70, final da ditadura, a gente caminhava aí para o final da ditadura militar com a crise econômica que vai acontecer nesse momento, tá? Década de 70, meu set ficou feio, hein? Vou colocar aqui, ó. Na década de 70, ela é considerada o marco do movimento de mulheres no Brasil. As lutas de grupos feministas em prol da redemocratização do país e a melhoria de condições de vida e trabalho da população brasileira eram do movimento feminista. A condição feminina foi reconhecida aí pelo Estado brasileiro e os governos estaduais através da aceitação de propostas do movimento constitucional para a elaboração de políticas públicas para as mulheres, voltada para as mulheres e contra a discriminação das mulheres, tá?
Hoje nós temos direito da mulher, delegacias especializadas em atendimento à mulher, programas específicos de saúde e prevenção da mulher, graças a esses movimentos. Mas a questão é pontual, é factual também. A gente não pode negar que esses movimentos nos deram direitos. Direito de resguardar a nossa vida, direitos de políticas públicas para resguardar o nosso direito de existir. Então, esse texto não vem falando de liberdade de gênero e nem de controle social. Esse texto, ele não vem falando de equidade de escolha e imposição cultural. Ele não vem falando de geração de oportunidade e restrição profissional. Ele não vem falando de exclusão de competências e participação política. Ele vem falando de dominação de corpos e igualdade humana. Letra C. Então, olha só rememorando, texto 1, eles apresentam pontos divergentes que se opõem na dominação de corpos e igualdade humana. 52. Olha só, outra questão polêmica. Porque aqui nós gostamos de polêmica. Porque aqui nós gostamos da balbúrdia. Tá bem? Balbúrdia, crianças. Brincadeira, tá? Gente, falei sobre feminicídio, movimento feminista. Meu Deus. Pessoal, tem alguns aí que vão me execrar na internet que execre, tá bem? Vamos lá. 52. Após 7 anos de ocupação de um terreno abandonado em Santo André, olha aqui, ocupação. No ABC Paulista, os condomínios Novo Pinheirinho e Santos Dias foram inaugurados com a presença de representantes do governo federal, estadual e municipal. A ocupação começou em 2012 e desde então o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir do espaço para a construção de casas. A Carta Magna, em seu artigo 6º, garante a todos os brasileiros o direito à moradia. Vamos lá. Carta Magna, Constituição Federal, tá? Constituição Federal, artigo 6º. Tudo bem? Artigo 6º. Todos os brasileiros têm direito à moradia. E aqui a gente está falando de ocupação. Polêmico porque a gente vai pegar aqui a questão do MST. E a questão não é se o MST tá certo, se ele tá errado, se tem que ser todo mundo preso. A questão aqui é ocupação. O nosso Código Civil e o nosso Código Federal, a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna. Eu vou fazer uma explanação para vocês, que se vocês falam que quando o MST ele invade um lugar, invade não, né? Essa palavra ela tá errada. Ele ocupa um lugar. Aí você vai falar, mas é que na fazenda do meu amigo, o MST entrou, queimou tudo. Gente, existe uma diferença entre invasão e ocupação. Eu tô agindo de boa fé. Parte do movimento MST, eu acredito que ele está no modo ocupação e não no modo invasão. A gente tem que partir da premissa da esperança, de que a coisa está funcionando correta aqui. A nossa Constituição, de 1988, que é chamada então de Constituição Cidadã, ela prevê que todos os brasileiros têm direito à moradia. Vamos lá. Apesar dela ter sido regulamentada em 1988, um pouquinho mais de 30 anos atrás, o nosso Código Civil, vou colocar CV, tá bem? O nosso Código Civil era de 1916. Nosso Código Civil é de 1916. Existe diferença entre Constituição Federal e Código Civil, tá? O Código Civil está subordinado à nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Máxima e a nossa Carta Magna. E o nosso Código Civil de 1916... ele abordava questões da propriedade privada nas suas mais diversas concepções, seja rural, urbana, empresarial, propriedade intelectual e também quando essas propriedades estavam em função social. Nós vamos mudar o Código Civil apenas nós vamos atualizar o nosso Código Civil apenas em 2002. Só que atualizamos o nosso Código Civil de 2002 e ainda continuamos com essa perspectiva de propriedade de 1916. O que acontece? O exercício da propriedade nesse Código Civil, ele deveria estar em consonância com as finalidades econômicas e sociais. E aí, ele reproduz o que o Código Civil de 1916 diz, que o proprietário de qualquer bem, ele tem a faculdade, ele está em seu poder de usar, gozar, dispor da coisa ou da propriedade, e ele tem direito de reaver essa propriedade de qualquer um que tomou
o poder injustamente ou que injustamente possua o poder dentro dessa propriedade ou detém essa propriedade. Então vamos lá. Basicamente o nosso Código Civil de 2002, ancorado no nosso Código Civil de 1916, criminaliza essa ocupação, porque ela pertence a alguém e o nosso Código Civil regimenta que se ela pertence a alguém, essa pessoa tem o direito de reaver a propriedade dela. Porém, o nosso código, a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Máxima fala que todos os brasileiros têm direito à moradia. Olha o pepino. Olha o BO que nós temos. Diante desse aparente conflito entre legislação e os dispositivos constitucionais, nós temos que ficar com a Constituição Federal. Por exemplo, eu vou pegar aí a questão da ANAC. Você tá lá, você vai pegar um voo e aí você perde o voo e aí o pessoal da companhia aérea fala assim, de acordo com a ANAC, no parágrafo tal, você não pode reaver a sua passagem, não sei das quantas, enfim. Mas se na Constituição está dizendo, aliás, na Constituição não, né? E aí nós estamos partindo para um outro código, né? Que é o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele está acima da regulamentação da ANAC. Então, olha só. Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Depois vem a ANAC. É a mesma coisa que acontece com o Código Civil. Você vai lá no balcão, né, da companhia aérea, e o cara fala assim, a ANAC nós temos uma legislação dentro da ANAC, uma regulamentação dentro da ANAC, que fala que você não tem direito a tal coisa, ou você não tem direito a reaver a sua passagem. Mas o Código de Defesa do Consumidor fala que sim, cara, é o Código de Defesa do Consumidor que vai prevalecer. Mesmo que a ANAC diga 1000 coisas, não importa, entendeu? A mesma coisa, o Código Civil, ela está regulamentando as relações civis decorrentes desse direito de propriedade, como, por exemplo, aquisição ou alienação. Ela não regimenta a parte jurídica da coisa. Uma coisa é a parte jurídica e outra coisa é a parte civil. E essa parte civil, vamos dizer assim, essas relações civis, elas estão subordinadas à Constituição Federal. É redundante, mas eu preciso que vocês entendam. Portanto, a ocupação não é bem um crime. Não é bem um crime porque, olha só, nós temos um déficit habitacional no Brasil gigantesco. E aí, né, em casos extremos, tem pessoas que até têm um acesso a uma casa, a uma moradia, porém com restrições. Essa pessoa não tem saneamento básico, ela não tem acesso, por exemplo, a um banheiro. Outra coisa, eu peguei um dado aqui para falar para vocês, que nós temos mais de 6 milhões de imóveis vagos e em condições de ocupação. Agora vamos lá. O que seria condição de ocupação? Pessoas que possuem a propriedade de algum lugar, porém, ela está sem exploração. E é visível que os titulares dessa propriedade não estão explorando o seu direito à propriedade. Por quê? Teve aquele caso em São Paulo, lá do Chico Felitti, falando da casa abandonada. Quantas casas abandonadas não tem em São Paulo que ocasiona problemas sociais, problemas ambientais, problemas estéticos, problemas de segurança pública, que estão todos aí inerentes à má conservação do edifício, fazendo esse edifício, esse lugar ou essa terra virar um depósito de lixo. Se ele vira um depósito de lixo, prolifera vetores de doenças, leishmaniose, dengue. Então, essa questão da moradia, ela é problemática no Brasil. Nós estamos falando de um país subdesenvolvido, de terceiro mundo, periférico. É óbvio que vai ter problemas de moradia. E a nossa Carta Magna fala que todos os brasileiros têm direito à moradia. E se você não faz uso da sua propriedade privada, se você não paga os impostos e, além disso, ela está claramente em estado de má conservação, causando problemas, o MST, quando ele ocupa esse lugar, ele não está invadindo e ele não está cometendo um crime perante a nossa Constituição e o nosso Código Civil. Olha só, mesmo em contraposição, o nosso Código Civil, nós temos, aí eu anotei para vocês, nós temos ali, podem verificar, tá? O artigo 1276 do Código Civil de 2002, ele fala que o imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais conservar em seu patrimônio e que, se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois à propriedade do município ou ao Distrito Federal e se achar nas respectivas
circunscrições. Vou repetir. Artigo 1276 do Código Civil de 2002, apesar de estar ancorado aí algumas partes no Código Civil de 1916, falando, né, sobre as relações civis de propriedade, ele ainda traz esse artigo, esse dispositivo, de que o proprietário que abandonar com a intenção de não mais conservar o seu patrimônio, ele pode ser ocupado por outra pessoa. Se ele não conserva o patrimônio, ele vai pagar imposto. Então, volta para o Estado ou o Estado permite a ocupação. Beleza? Tá, mas qual que é então a resposta, Jennifer? Você enrolou e não falou. Vamos lá. Essa questão, olha lá, o texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social para incentivar a especulação imobiliária? Não. Garantir o preceito constitucional, tá bem? Então, não é controlar a propriedade estatal, não é fomentar uma economia solidária e também nem fragilizar o poder público. Aqui tá falando, a Carta Magna garante a todos os brasileiros o direito à moradia, garantir o preceito constitucional. Bom, letra D. Próximo. Olha só, gente. Vamos falar do Estados Unidos da América. Vai demandar uma questão aí, propriedades, conhecimentos históricos, geopolíticos e relações internacionais. Vamos lá, texto 1. A Marinha identifica na voz de Thomas Barnett uma ampla região potencialmente insubmissa ou simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamento promovidas pelos Estados Unidos e sancionadas pelo Fundo Monetário Internacional, pela Organização Mundial do Comércio e pelo Banco Mundial, e não necessariamente por sua consciência rebelde, mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade de suas instituições estatais. Texto 2 vem falando de alta densidade, variedade germoplásmica, brecha crítica do novo mapa do Pentágono, petróleo e gás. Vamos ler a comanda da questão. As preocupações do governo estadunidense, expressas no texto e no mapa, evidenciam uma estratégia para... Vamos lá, vamos voltar. Ampla região, potencialmente insubmissa ou simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamento promovida pelos Estados Unidos e sancionadas pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, pela Organização Mundial do Comércio e pelo Banco Mundial, e não necessariamente por sua consciência rebelde, mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade de suas instituições estatais. Olha só, petróleo e gás. Nós estamos apontando aqui para algumas regiões, Oriente Médio, Euroásia, alguns pontos aqui da África, América Central. E aqui nós temos aqui, ó, brecha crítica do novo mapa do Pentágono. Nós temos uma referência, hegemonias e emancipações no século XXI. Gente, as informações apresentadas expressa a preocupação estratégica dos Estados Unidos de ampliar a influência econômica sobre uma outra área estratégica periférica. Tá vendo? Petróleo e gás. Olha aqui. Brecha crítica. Nós estamos delimitando aqui áreas que eles acreditam ser preocupante. E aí, a nossa comanda da questão fala: as preocupações do governo estadunidense, expressas no mapa, evidenciam uma estratégia para. E essa estratégia é a letra D, ampliação de influência econômica. E eu vou explicar. Olha só, área de atuação estratégica nas áreas periféricas, área de interesse econômico, área de interesse político. E os Estados Unidos, ele começa com essa questão de interesse econômico e interesse político com a chamada doutrina Monroe. Doutrina Monroe. Opa, não pegou aqui, deixa eu escrever certinho para vocês. Monroe. O que é isso?
Vamos debater, vamos conversar, porque, cara, isso chega até o século XXI. Essa doutrina Monroe, ela é revista, ela passa por uma certa transformação plástica, vamos dizer assim, mas ela continua sendo a doutrina Monroe, chegando até o século XXI. É uma doutrina que ela foi anunciada pelo presidente americano, o James Monroe, numa mensagem ao Congresso de 1823. Lembrando, gente, 1823, essa doutrina Monroe. O que acontece? Essa doutrina Monroe, ela reafirmava a posição dos Estados Unidos contra o colonialismo europeu. 1823, nós estamos aí próximos aí de quando as colônias americanas buscavam a sua independência e as metrópoles tentavam se reafirmar diante das suas colônias. Ela está muito próxima da questão napoleônica. O que acontece? No final do período napoleônico, 1814 ali 1815, o Congresso de Viena, ele se reúne para tentar voltar o mapa político da Europa antes das expansões napoleônicas, que é o momento em que Napoleão conquista vários países europeus. A nova ordem diplomática, como eu disse, ela pretendia reaver as formas de governos anteriores e o mapa político anterior à Revolução Francesa, basicamente retomando antigos territórios, voltando aí a uma espécie de absolutismo. Só que, gente, apesar das intenções do Congresso de Viena, isso já não correspondia mais àquela realidade. O motivo é porque o mundo já não era mais o mesmo. As questões da Revolução Francesa haviam tomado outras proporções e proporções muito maiores. O iluminismo, o movimento liberal, eles tinham chegado a outras partes do mundo, em especial ao Ocidente e ao lado aqui do Oceano Atlântico, que fomentou os processos de independência das antigas possessões coloniais. Já durante a Revolução Francesa, né, o Haiti, ele fez aí uma revolução, a Revolução Haitiana, uma revolução de escravizados, e ela se torna independente com forte influência do que acontecia na França. Ela estava rompendo com o absolutismo monárquico e, ao mesmo tempo, mantinha uma colônia que era o Haiti, né? E aí, inspirado no lema francês, os escravos, eles fizeram a revolução e se tornaram independentes. Dessa revolução, vem aí um movimento conhecido como jacobinismo negro. Tá? Lembra que tinha os girondinos e os jacobinos. O Haiti, aqui na outra parte da América, vamos dizer assim, essa revolução haitiana ficou conhecido como haitianismo. Eles tinham medo de um haitianismo, principalmente o Brasil. O que acontece? Entre 1810, vou colocar aqui, 1810 e 1828, gente, tá falhando muito. Em 1828, a Argentina, Venezuela, Chile, México, Brasil, Uruguai, eles se tornaram independentes. No entanto, os acordos que foram realizados entre os países participantes do Congresso de Viena dizia que se uma potência europeia tivesse sua ordem política interna ameaçada, as outras estariam permitidas a intervir por armas. E aí o que acontece? Desse lado do Atlântico, parte das elites e dos líderes políticos dos países recém-independentes, eles ficaram aí assustados com esse acordo, já que poderia significar aí uma justificativa para retomar os domínios coloniais. Pô, a colônia, se a gente pegar Brasil e Portugal, a colônia brasileira era o sustentáculo econômico de Portugal. A nossa independência causava ali um desconforto de ordem política dentro de Portugal. Portanto, o Congresso de Viena permitia que Portugal pudesse reaver o Brasil como colônia, e o Brasil já era independente. É daí que vem a doutrina Monroe. O reconhecimento das independências latino-americanas na década de 1820, era um momento de ebulição. E a lógica dessa doutrina, ela é de fácil compreensão porque se houver vamos dizer assim, uma movimentação política para regressar, né, para retomar essas colônias, isso pode ameaçar os Estados Unidos. Isso pode ameaçar a segurança e o interesse dos Estados Unidos. E, vamos dizer assim, principalmente interesses comerciais. Vamos dizer assim que na virada do século XIX, 1/3 das exportações, elas iam para as colônias europeias. E isso significa que a política diplomática estadunidense visava evitar a influência europeia na América. Por isso que os principais pontos da doutrina Monroe, né, foram a não criação de novas colônias na América, garantir que não houvesse intervenção europeia em assuntos americanos e, em contrapartida, os americanos, ou melhor,
os Estados Unidos não iria intervir nos conflitos europeus. Posteriormente, isso se converte no que vocês vão conhecer como política do Big Stick, ou do grande porrete, que é um nome dado aí do presidente Roosevelt ali no início do século XX para conflitos diplomáticos. Lembrando que Roosevelt era partidário aí da doutrina Monroe. Ele queria que os Estados Unidos fossem uma liderança mundial. Então, se ele quer ser uma liderança mundial, era dever intervir na política externa para afastar o poder dos europeus dentro do continente americano. O primeiro incidente que nós temos aí que propicia a aplicação da política do Big Stick foi entre Alemanha e Venezuela. Olha só, no ano de 1900, olha como que tá tudo meio que atrelado, uma coisa meio ligada com a outra, tá? No ano de 1900, os venezuelanos, eles deviam à Alemanha uma dívida enorme, só que eles ameaçaram dar o calote. Percebendo aí o cheiro de calote, a Alemanha vai adotar a força. Cercou os portos e bombardeou a costa da Venezuela. A doutrina Monroe, de 1823, condenava qualquer ataque europeu aos países da América Latina. Aliás, não só da América Latina, mas de toda a América. E foi com esse argumento que afastaram a Alemanha desse desenrolar aí na Venezuela. Nós temos outro conflito, o Canal do Panamá. Foi com esse argumento que os americanos propuseram para os colombianos continuar a construção do Panamá. Os franceses começaram a construção do Canal do Panamá, só que eles não conseguiram tocar a obra. E aí ocorre um congresso na Colômbia, e esse congresso na Colômbia nega a concessão do Canal do Panamá. O que acontece? Roosevelt apoia a independência do Panamá. E aí, os Estados Unidos passaram, então, a reconhecer a República do Panamá e, em agradecimento, eles conseguiram um contrato por 1 século de arrendamento. Eles controlaram, né, o Canal do Panamá por 1 século. Depois, dentro ainda dessa política do Big Stick e da doutrina Monroe, a gente pode falar da República Dominicana, cara, 1904. A República Dominicana vinha para uma crise política, uma crise econômica, e o Roosevelt acabou enviando aí tropas para garantir a estabilidade e garantir os interesses americanos na região. Então essa questão de dominação de países periféricos, olha aqui, promovidos pelos Estados Unidos, sancionados pelo Fundo Monetário Internacional, pelo FMI, pela Organização Mundial do Comércio, pelo Banco Mundial, ampla região, potencialmente insubmissa, simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamentos promovidas pelos Estados Unidos. Então, qualquer um que se coloque como insubmisso ou irredutível a essas normas, ele entra dentro desse contexto. E esse contexto tem muita ligação com as necessidades econômicas, com as necessidades políticas, com as necessidades estratégicas de guerra. Vamos lá! Então, as preocupações do governo estadunidense expressas no texto e no mapa evidenciam uma estratégia para ampliação de influência econômica. Não é compartilhar inovações tecnológicas, não é promover a independência financeira. Acha que os Estados Unidos ele vai promover a independência financeira de algum país se não for para beneficiar estrategicamente o continente americano? Incremento de intercâmbios culturais, preservação de recursos naturais, não. Ampliação e influência econômica. Sempre, tá bem? Letra D. D de dado. D de doido. Caraca, tá ficando longo isso aqui. Vamos lá. 54. Aqui vem falando da questão da Crimeia. Questão da Crimeia, ela vai nos trazer, só que eu olhando questão da Crimeia, autodeterminação dos povos. Mas vamos ver a comanda da questão. Colegas, na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia na verdade e na justiça e foi passada de geração em geração ao longo do tempo sob quaisquer circunstâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que o nosso país atravessou durante o século XX. Considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Putin em 2014 para a anexação dessa península apela para o argumento de que, vamos lá, olha, na mente e no coração do povo, a Crimeia foi uma porção inseparável da Rússia. É uma convicção na justiça, na verdade, na justiça passada de geração em geração. Autodeterminação dos povos.
E, cara, essa autodeterminação dos povos já deu muito pano pra manga, bicho. Esse princípio de autodeterminação dos povos, o que ele faz, né? Ele confere aos povos o direito de autogoverno, de decidir livremente a sua situação política, bem como os estados e o direito de defender a sua existência e a sua condição de independente. Esse princípio de autodeterminação, ele pode ser exercido nas modalidades de independência, associação, integração, autonomia, reconhecimento de direitos de autonomia e ainda ele possui um forte apelo democrático, por isso ele é aplicado conforme a vontade daquela população, podendo estar apurada pelo plebiscito. Então, evoca-se questão de cultura, questão de idioma, questão histórica, questão política. Você pode alegar muitas coisas para essa autodeterminação. E que pela autodeterminação você deseja ser governado por outro estado ou você quer uma independência. Dito isso, nós temos aí algumas questões pra gente trabalhar. E eu gosto de trabalhar com imagens. Me dá imagens! Vamos lá então, me dá imagens. Vamos pro próximo slide que eu trouxe aqui pra vocês. Imagens. Eu vou começar do princípio, tá? Essa questão da autodeterminação dos povos, ele é um termo filosófico do século XIX, da filosofia alemã, tá bom? Por isso que eu já trouxe aqui até Hitler aqui, tá? 1918, depois que termina a Primeira Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, na época, o chamado Woodrow Wilson, ele faz essa afirmação do princípio da autodeterminação, que todo povo ele teria o direito de escolher a soberania sobre a qual ele deseja viver. E isso foi usado por Hitler. Em 1938, lembre-se que a guerra começa em 1939. Em 1938, eu já tô ficando louca aqui, gente. Durante a madrugada do dia 12 de março, o exército alemão ele vai atravessar os postos da fronteira austríaca. Olha aqui, Alemanha, Áustria, Viena, peguem bem, Boêmia, Praga, Morávia e aqui nós temos em vermelho a Tchecoslováquia, que hoje é chamada de República Tcheca. Vamos lá. O que acontece? Ele vai atravessar os postos da fronteira austríaca. Ele não dispara nem um tiro para isso. A Alemanha vai anexar a Áustria sem disparar um único tiro. E ela considerou a Áustria como terra de arianos. O que acontece? Entre 11 e 12 de março de 1938, os nacionalsocialistas austríacos, eles prepararam a entrada dos alemães. Eles tomaram o poder de Viena, da capital, ocuparam cargos em todas as capitais de províncias. Eles hastearam bandeiras da suástica, né, com bandeiras com a suástica em vários prédios públicos. E aí a República Austríaca ela foi convertida numa província do Terceiro Reich. Como que isso acontece? 7 milhões de habitantes, 7.000 de habitantes da Áustria falavam alemão. Embora, ali na capital da Viena, tinham várias comunidades, né? Húngaros, eslavos, italianos, judeus orientais. Mas 7 milhões de habitantes é muito expressivo. Nas semanas que se correram aí, 11, 12, nas semanas seguintes, as autoridades nazistas eles vão reunir os comunistas, dissidentes políticos, judeus austríacos e vai prender todo mundo num campo de concentração. Ou seja, eles vão limpar todo mundo que não é alemão, que não fala alemão da Áustria. Eles vão organizar um plebiscito. Lembra da questão do Woodrow Wilson e da questão da autodeterminação dos povos? Eles organizam um plebiscito no dia 10 de abril. E o povo austríaco, eles tinham que responder se eles queriam ser anexados ao Terceiro Reich ou não. A pergunta era, basicamente, você concorda com a reunificação da Áustria com o Reich alemão e você vota na lista do nosso Führer Adolf Hitler? Havia muita propaganda nazista em favor da anexação, em todas as partes. Bandeiras, cartazes, faixas, slogans, infestado, principalmente em Viena. Só em Viena, gente, tinha cerca de 200 mil retratos de Hitler em lugares públicos. Até os carimbos postais traziam a ideia do plebiscito, traziam que em 10 de abril haveria um plebiscito que você tinha que dar o seu sim ao Führer. Então, gente, autodeterminação dos povos. Foi meio às avessas, concordo. Hitler, ele vai ocupar militarmente a região dos Sudetos, e eu já vou explicar essa questão dos Sudetos que está ligado com a Tchecoslováquia. Em março, ele segue e invade a Boêmia e a Morávia.
A Eslováquia é transformada num país satélite do Terceiro Reich. A Hungria e a Polônia, com o aval da Alemanha, ocupam o que restou da Tchecoslováquia. E aí o país deixa de existir. Então, só nessa premissa de autodeterminação dos povos, nós temos várias anexações. Como eu trabalho com imagens, vamos lá. Eu trouxe uma outra imagem da anexação dos Sudetos, tá bem? Não? Cadê, gente? Cadê? Eu comi a imagem. Vou voltar, então. Vou voltar. Olha aqui, vou ficar aqui só nessa Tchecoslováquia aqui em vermelho para vocês. Os Sudetos, galera, eles faziam parte do Sacro Império Romano Germânico. Em 1526, eles caem sob tutela dos Habsburgos e de 1815 a 1866, eles integram a Liga Alemã. O que acontece? Guerra Austro-Prussiana. Da Guerra Austro-Prussiana até o fim da Primeira Guerra, essa região ela fez parte do Império Austro-Húngaro. Só que a partir de 1919, ela passou a fazer parte da recém-criada Tchecoslováquia. Vocês estão vendo que ela está só aqui independente. A gente fala de Sudetos, mas a expressão é que eram populações germanófonas, eram populações alemãs, tá bem? Que eles habitavam essa região aqui da Boêmia, região aí da Morávia, e tinham aí cerca aí de 3,2 milhões de indivíduos que representavam essas populações, vamos dizer assim, germanófonas, logo no início do século XX. Ou seja, 36% da população da total Boêmia era, vamos dizer assim, Sudetos, eram germanófonas, falavam alemão. Já antes aí da formação da Tchecoslováquia, os Sudetos, eles já tinham invocado essa questão da autodeterminação dos povos. Por quê? Eles queriam se integrar aos demais povos germânicos, como a Áustria e a Alemanha. Eles queriam formar um só Estado. E essa aspiração levou à formação do Partido Alemão dos Sudetos em 1933. E adivinha quem apoiou esse partido político? Hitler. Então, apesar das concessões feitas pelo governo de Praga, Hitler deu um ultimato à Tchecoslováquia. Foi anexada em 26 de setembro de 1938. Ela foi um resultado aí do Acordo de Munique. Gente, França, Inglaterra, até o México se incomodou com essa questão da anexação da Tchecoslováquia. Porém, havia dentro do concerto europeu a ideia de que, bom, autodeterminação dos povos, então vamos entregar e aí Hitler vai ficar satisfeito e vai dar tudo certo no final para todo mundo. E não. A questão da Crimeia, ela também vai passar por essa autodeterminação dos povos. A Crimeia, pessoal, é uma região praticamente encravada numa península ao sul da Ucrânia. Tem aí uma saída para o Mar Negro, ela tem uma saída para o Mar de Azov, sem contar que ela é uma posição estratégica. Não só por uma questão econômica, mas também por uma questão... Desde que ela foi fundada, né, pelos quimérios, depois ela passou a ser dominada pelos hunos, pelos venezianos, pelos tártaros. Ela passou pelas mãos do Império Turco-Otomano, uma situação que foi revertida pelos russos em 1777. Em 1777, os russos tomam posse da região da Crimeia. De lá para cá, ela passou a fazer parte aí da Rússia, sendo um palco de importantes guerras relacionadas ao domínio dos Balcãs. Em 1922, ela se constituiu como uma república autônoma socialista da Crimeia. E ela vai aderir, olha só, 1922, ela vai aderir à ex-União Soviética. Por razões de naturezas históricas, culturais, estratégicos militares. Esse território, ele volta a ser palco. Em 1922, a gente estava falando aqui de final da Primeira Guerra, período entre guerras, e ele volta a ser palco de disputa durante a Segunda Guerra, porque ela foi ocupada pelos alemães. Termina esse conflito, os soviéticos, eles vão impor aí uma política de deportação contra diversas etnias habitantes dessa região, que foram acusadas de apoiar o nazismo. Ou seja, fica ali majoritariamente todos os crimeios de ascendência russa. Em 1954, já em plena Guerra Fria, o Nikita Khrushchev, que era o chefe do Estado soviético,
e que ele foi secretário-geral do Partido Comunista Ucraniano, ele destaca a Crimeia da República Soviética da Rússia e ele presenteia a República Soviética da Ucrânia. Ou seja, ele tira essa região da Crimeia, da ex-União Soviética, e torna ali uma República Soviética da Ucrânia. Só que se trata de uma região geoestratégica, que oferece fortes bases aí para o estabelecimento de rotas comerciais. Esse território possui uma importância militar, porque ela é proteção do lado sul do território russo. Nikita Khrushchev, ele comete um erro pontual para os russos. E aí, em 1991, quando termina a Guerra Fria, dentro dos eventos que poriam fim à União Soviética, a Ucrânia ela vai se respaldar no plebiscito da autodeterminação dos povos e vai ter 90% da aprovação da população para declarar sua independência sob a sua soberania. A Crimeia ela vai entrar aí numa condição de república autônoma da Ucrânia. Mas a questão é que o território da Crimeia, que não chega a representar 5% aí do território da Ucrânia, é habitado por cerca de 2 milhões de pessoas e 65% de origem russa. Então, mesmo a Ucrânia tendo feito esse plebiscito, de certa forma, conseguiu se tornar independente, tornou a região da Crimeia uma república autônoma, sob respaldo da Ucrânia, 65% da Crimeia é russa. E aí, em 2008, a OTAN vai se aproximando gradualmente da Ucrânia, a ex-União Soviética, que vê uma ameaça dessa integração de ex-nações comunistas ao bloco militar da OTAN, essa aproximação da União Europeia, e nós temos aí o problema instalado. Lembrando que a OTAN, o acordo do Tratado do Atlântico Norte, é um acordo militar. O Pacto de Varsóvia era o acordo militar, vou colocar V aqui, era o acordo militar da ex-União Soviética. O Pacto de Varsóvia deixa de existir com a União Soviética em 1991, porém a OTAN permanece. Por quê? Essa é uma questão. E ela vai se aproximando da Ucrânia, ela vai se aproximando dessa república autônoma que é a Crimeia, até que há, de fato, a anexação da Crimeia. A justificativa apresentada por Moscou para essa anexação da Crimeia, ela decorre de argumentos, como vocês viram aí, nacionalistas, da autodeterminação dos povos, que legitima, ou legitimaria, a sua ação fundamentada na identidade linguística. Se a gente pegar aqui a nossa questão, vamos pegar aqui a anexação da península pela argumentação de que as populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal, a autodeterminação dos povos. Vamos lá! 55. Gente, não é difícil. E eu vou ser breve. O leproso é visto dentro de uma prática de rejeição. O exílio cerca. Deixa-se que se perca lá, dentro como numa massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados num policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. O ganho de fechamento, por um lado, o bom treinamento, por outro. A lepra e sua divisão, a peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Vigiar e punir, do Foucault, tá? Aqui está falando de modelos autoritários, tá? Os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle que se baseia vigiar e punir. A gente vê aqui, ó, exílio, limpeza. Para Foucault, gente, os corpos sociais que não detêm a ideia de contribuição ativa econômica, eles eram destinados a espaços de reeducação. A gente está colocando do leproso. A gente pode pegar isso de um ponto de vista penal, por exemplo. O leproso da nossa sociedade é aquele que passa as barreiras sociais e comete um crime. Ele é um leproso, ele é uma pessoa doente e ele precisa ser reeducado. Mas para ele ser reeducado, ele precisa ir para um outro lugar. Ele precisa ser tirado da sociedade. Entendeu? Então, os corpos sociais que não detêm a ideia de contribuição ativa econômica eram destinados a espaço de reeducação.
Posso dar um outro exemplo também para essa contribuição, que não detém essa contribuição econômica, pessoas idosas. Pessoas idosas, muito idosas, elas não contribuem para a economia. Você vê aí na TV propagandas destinadas aos velhinhos para que eles consumam. Você vê o quê? Jovens. Quando você vê jovens, pessoas de meia idade, né? Vamos dizer assim, já diria Sérgio Reis, se tem mais de 30 já é coroa, e eu questiono o Sérgio Reis com isso, mas é um público que trabalha, e se ele trabalha, ele consegue consumir. Então, quem não consegue consumir, quem não faz uma contribuição econômica, ele está destinado à reeducação como uma forma de imprimir aí uma disciplina por meio do que ele chama de biopoder. Biopoder. O texto, ele articula a exclusão na figura do leproso. Ele é considerado um pária social. Então, esses modelos autoritários se baseiam na hierarquização da burocracia estatal, tá faltando um L aqui. Condenação da degradação humana? Não, ele não condena a degradação humana. Banimento de uma autoridade repressora? Também não fala de banimento de autoridade repressora. Flexibilização do regramento social? Não, ele fala que tem que rejeitar quem não faz parte do regramento social. Então ele está falando de formação de uma sociedade disciplinar, que é a nossa sociedade, né, gente? Vamos lá. Próxima. Vamos lá. Texto 1 e texto 2. Essa é uma questão de interpretação também, tá? Facinho. Março de 1889, quando apareceram as primeiras romarias atraídas pelos milagres da Beata Maria de Araújo, Juazeiro inseriu-se no rol da fundação do espaço religioso. Construía-se mais um centro como Aparecida do Norte, Canindé ou Lourdes. E aí nós temos o texto 2. Não sabemos ao certo quantas pessoas estavam presentes na capela no momento em que a hóstia sangrou na boca de Maria de Araújo. O padre Cícero, Padim Cirso, nos conta que o fato surpreendeu não só aos presentes, mas a própria Beata parecia atordoada com o ocorrido. O fenômeno continuou acontecendo todas as quartas e sextas na capela da Nossa Senhora das Dores a partir daquele dia. Os paninhos manchados de sangue que escorria da hóstia e da boca da Beata, a princípio ficaram sob a guarda do Padinho Cirso, Padre Cícero, mas logo foram expostos à visitação pública e, além disso, o sangramento foi proclamado como um milagre sem o conhecimento e sem autorização do bispo diocesano. Então, Juazeiro torna-se então um centro, como Aparecida do Norte, né, um centro religioso. E aqui nós temos vamos dizer assim, uma espécie de um milagre com a Beata e o Padre Cirso, Padim Cirso. Vamos para a comanda. As práticas religiosas mencionadas nos textos estão associadas, respectivamente, a... O texto 1 indica, novamente, que Juazeiro se transformou num espaço de culto sagrado, a figura do Padrinho Cirso e da Beata. E o texto 2 destaca a crença popular ligada a objetos portadores de características míticas. Então, eles estão associados respectivamente a paisagens urbanas? Não. Demarcação de patrimônios afetivos e apropriação de elementos judaizantes? Mas nem a pau. Expansão das fronteiras regionais e subjetivação do cristianismo medieval? Louquíssimo. Circunscrição de bens simbólicos e admissão de cerimônias ecumênicas? Não está falando de ecumenismo, está falando de milagres. E a referência aqui, bispo diocesano, é católico, então não é ecumênico. Portanto, só pode ser criação de lugares místicos e experiências do catolicismo popular. Vamos para a próxima. Não tem mais próxima. Acabou, galera. Acabou. Tivemos aí, então, 11 questões. Olha só. Pera aí. Foca em mim. No mais, eu vou ficando por aqui. Hoje é a parte 1. Tchau.